Eu queria nessa noite ler com vocês Romanos capítulo 8. Romanos 8. Estivemos pregando uma série de mensagens alguns dias atrás, algum tempo atrás, que nós chamamos de... Tratamos sobre o problema do sofrimento e algumas tentativas nossas de responder ou de pelo menos refletir um pouco sobre o porquê sofremos, por que a gente sofre. Então eu queria, hoje não dando continuidade, mas eu queria hoje ler esse texto que me lembrou toda aquela nossa caminhada. A gente começou pensando exatamente sobre o sofrimento. O que é o sofrimento? A gente pensou muito e viu que Deus é soberano, que Deus é todo poderoso. A pergunta que se faria é: por que então Ele não acaba com o sofrimento, pastor? Ele não acaba com o sofrimento porque no todo poder dele Ele criou um homem livre. E se Ele acaba com os problemas, se Ele acaba com as nossas lutas, que na maioria são causadas por causa dessa mesma liberdade que Ele deu a Adão, Adão e Eva comem um fruto, e dali para cá começa uma derrocada da humanidade, Ele não estaria sendo justo, mas injusto com a sua própria eterna vontade, que é perfeita. Então é impossível Deus negar o que faz. Deus não nega o que faz, então Ele atura o sofrimento. É claro que há uma promessa, e essa promessa a gente vai enxergar isso, mas Deus, Ele atura o sofrimento, Deus, Ele convive com o sofrimento, e como Deus então vai trabalhando na humanidade para amenizar, para extirpar, para resolver o problema do sofrimento. Deus não escolheu outra forma senão implantar uma igreja e dizer: igreja, vai lá, continua a minha obra. O diabo veio matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vidas, e assim como o Pai me enviou, envio vocês. Deus escolhe colocar o Espírito dele em homens, transformar a vida desses homens, e esses homens com vidas transformadas, levando o reino de Deus, levando o Evangelho do reino de Deus. Só o Evangelho, o Espírito de Deus pode transformar essa terra. E aí é claro que não é a forma mais fácil, mas é a forma que Deus escolheu. E se Ele escolheu, Ele está certo. Concorda? Se o Eterno falou que é assim, assim tem de ser. Enfim, a gente caminhou pensando em várias coisas, pensando sobre pecado. Deus cria o homem bom, mas por causa do pecado o homem é maldoso. Então quando a gente pensa em sofrimento, não adianta a gente pensar no mal, porque o mal não existe como ente. O mal não é uma pessoa. O mal não é um ente que a gente enxerga. Deus não criou lá um anjo e disse assim: esse aqui vai ser o mal. Não. Ele criou os anjos e um deles escolheu estar longe de Deus. Maldade é distância de Deus. E aí começa-se a se valorizar egoísmo. A gente vê que é acumulação, enquanto alguns têm muito, outros têm nada. Deus está do céu insatisfeito com isso e está esperando que a igreja se levante para transformar essa situação. E como eu dizia e preguei uma vez aqui, eu disse: Deus não está esperando que a Dilma se levante. Deus espera que a igreja. Deus não escolheu político para transformar o mundo. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu o poder público. Deus escolheu a igreja. Mas pastor, como isso é possível? Sinceramente eu não tenho essa resposta em 30 minutos. E talvez não tenha essa resposta de fato. Mas se Deus escolheu a igreja, Ele sabia que era a forma de transformar o mundo. Porque eu acredito de fato que se a igreja se levanta como profeta, no ministério de pessoas que estão não mais concordando com a situação de violência, de maldade, de corrupção, e se nós realmente formos sal da terra e luz do mundo, eu acredito que a nossa ação pode chegar ao poder público. Eu acredito. Então, é muito cômodo a gente culpar um ou outro, mas eu queria dizer para você que parte da culpa para resolver o problema da maldade no mundo está sobre os seus ombros. E não tem outro jeito. Tem maldade no mundo, leve bondade.
Seja como o Francisco de Assis, se não me falha a memória, que dizia: onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver ilusão, que eu leve realidade. Ele vai dizendo várias coisas. Ou seja, Deus escolheu essa forma. E Romanos 8 é um texto que vai falar um pouquinho sobre sofrimento. Mas eu queria te chamar a atenção que Deus realmente vai falar coisas interessantes dos nossos corações. Diz assim a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, ou os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Não é a nós, porque acho que uma leitura simples do texto mostra que Deus vai revelar em nós e não a nós. Ele não nos dá, Ele faz em nós. Já começa por aí, que é uma diferença substancial, é uma diferença cabal, que dá cabo, ou seja, é diferente totalmente. Deus não dá um negócio para você para dizer que ele é grande ou para dizer que você parou de sofrer. Deus faz através de você, Ele revela em nós. E no grego tem uma preposição aqui exatamente que tem essa tradução, em nós, não é a nós. Continuando lendo, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ao tormento, à luta, ao sofrimento. Você pode colocar aí que tipo de palavra ou de adjetivo você quiser colocar relacionado ao sofrimento. E continua Paulo dizendo: não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe uma expectativa de que Deus liberte essa terra da podridão do pecado, do sofrimento, da dor, da maldade. Existe uma expectativa grandiosa, e esta expectativa é que Deus vai redimir o mundo do cativeiro e da corrupção. E Ele diz: para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em nós. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Primeiro gemido que fala, que a gente vai falar já nessa noite, o gemido da criação. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Preste atenção que Paulo fala de um segundo gemido, o gemido dos crentes, o gemido dos que creem. A criação sofre, os crentes sofrem. E aí, continuando a leitura, diz o 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos aquele grande dia, irmãos. 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém em relação ao sofrimento. A gente não sabe nem o que é sofrer, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe como resolver o problema. O Espírito, Ele vai e assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira por nós com gemidos inexprimíveis. Terceiro gemido do Espírito, o gemido de Deus, o sofrimento de Deus. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Amém. Esse texto talvez nos inquiete a primeiro momento. É claro que nos inquieta, nos deixa perturbado, porque fala de 3 tipos de gemidos. Da criação, não só inanimada como animada, todas as pessoas, animais, etc., sofrem, gemem.
O mundo é uma violência só. Os crentes sofrem. Mas aí vem algo que talvez nos deixe tonto, como um jab de direita. Deus sofre, Ele geme. Quando nós olhamos o termo grego aí para gemido, eu estava pesquisando ali num gabinete, essa semana eu estava dando uma olhada, nós temos um texto, ou uma palavra melhor dizendo, que traz a ideia de exprimir dor, aflição, angústia. É uma enfermidade com gemidos. É a pessoa que está no leito fazendo gemendo, de dor, angustiado. É uma palavra que tem um sentido de liberar queixas com lamento, lamentar. É uma dor tão profunda que faz a pessoa gemer lamentando, lastimar, prantear, verter pranto por causa da dor e do sofrimento. Gemer tem o sentido de alguém que ama profundamente alguém e perde esse alguém e vê esse alguém no caixão. É uma dor no peito que não se explica. Por isso depois nós vamos ver que fala dos gemidos inexprimíveis do Espírito. Não se pode expressar, não tem palavras, inexprimível, não se expressa. É quando você está num sofrimento tão profundo, numa dor tão grande, que você geme porque não tem palavras para expressar o que você está sentindo. O sentido de gemido é esse. Ou seja, a dor é tamanha, a dor é atroz, a dor é profunda, a angústia me dilacera por dentro. Eu não sei como dizer isso, eu não sei como explicar. Eu gemo, eu sofro. E Paulo diz que a criação toda sofre. Ou seja, a criação, ela percebe a dor e o sofrimento causado pelo pecado. Gente, a Bíblia diz que se nós não pregarmos, as pedras é que clamam. O mundo está de mal a pior. Prega um tal desenvolvimento econômico. Que pataquada é essa? Onde milhões, talvez bilhões de pessoas estão em risco de vida, ou de morte, melhor dizendo. Existem continentes de gente morrendo. O mundo está crescendo. O Brasil cresce no bolso de alguns. A corrupção domina. A criação geme. Você é capaz de ouvir o gemido da criação. Enquanto os crentes estão comprando carros, existem ímpios, sejam espíritas, sejam católicos, sejam o que forem, que estão lutando por justiça. A criação geme, mesmo que não tenha as primícias do Espírito e a direção de Deus. Eles buscam algum tipo de justiça enquanto nós compramos os nossos carros. A criação geme. Paulo está dizendo, gemido, uma dor profunda. É a comparação com as dores de parto de uma mulher. Paulo diz, ele geme, a criação geme como uma mulher que está para dar à luz. É um sofrimento, são lamentos, são dores. Mas Paulo vai dizer da expectativa dessa criação de um dia ser livre desse sofrimento. Gente, o mundo está de mal a pior, e se você não enxerga isso, está na hora de você enxergar, porque você está muito cego, porque Deus está vendo esse sofrimento. A gente anda por aí e vê, pai matando filho, filho matando pai, uma desgraça só. Uma desgraça só. A gente anda por aí e vê tanta gente na rua sem ter o que fazer, sem direção de vida. Enquanto a gente está aqui, tem um monte de gente com câncer, sofrendo. A criação está gemendo. Esse gemido é sofrimento, gente. Se tem uma coisa que a gente não tem como fugir, é do sofrimento.
O que a gente tem que saber é lidar com ele, porque sofrer a gente sofre. O mundo sofre, o mundo geme. Paulo está falando disso. Uma das expressões, segundo alguns estudiosos, desse gemido da terra pode ser vista, por exemplo, quando Jesus está na cruz e de repente a terra escurece. A terra gemeu porque estavam matando o autor da vida. Você entende o que é isso? A criação geme. Poderia tentar elencar aqui algumas características práticas desse gemido. Poderia tentar elencar aqui: o homem destrói a natureza. A gente achou que o mundo é nosso. A gente entendeu lá Gênesis dizendo: Deus deu a terra pra gente, a gente faz o que a gente quer. E o cara faz, por exemplo, da água um produto, como eu dizia ontem no casamento, acho que eu citei isso. 1 litro de água mais caro que 1 litro de gasolina. Aí cria uma cultura: não lave a calçada, não faça isso, não faça aquilo, você tem que beber, as águas estão impuras, então compre a água mineral fulana de tal, Minalba. E nós somos muitas vezes conduzidos por isso, e o cara fica podre de rico vendendo uma água que ele ponhou de graça, sabe-se lá onde. E de vez em quando até na bica, né? E está o bobão achando que está bebendo água boa. Essa aqui é água mineral. Mineral lá da torneira, lá em Nova Iguaçu, nos fundos de uma casa, onde passa rato e barato. O cara botou a mangueira, fez um lá que botou lá e você está bebendo. Mas a criação geme, a gente começa a destruir, destrói a criação geme. Paulo está falando desse gemido, desse sofrimento, a terra está lastimando, lamentando, exprimindo dor, aflição, angústia, enfermidades. Tal qual uma mulher quando está para dar à luz, começam aquelas contrações loucas, aquele sofrimento que a gente não sabe o que fazer, a gente só sabe que vai acabar quando o bebê sair. Paulo compara isso. Eu lembro que a Josi, quando estava para dar à luz, tanto da Carol quanto do Tiago, e ela sempre quis ter parto normal. E é um conselho que eu dou: se você pode ter parto normal, é a melhor coisa, mas hoje em dia criou-se também uma cultura de cortar a barriga, daqui a pouco estão tirando o filho pelo nariz para não sentir dor. Eu não sei o que vão fazer, mas tudo bem. Os médicos precisam ficar ricos também, né? E cria uma cultura, um negócio louco. Antigamente minha avó tinha bebê plantando couve no mato. Ela teve filho assim, nasceu o quê? O bebê. Então pega o bebê, o que faz? Corta o cordão umbilical, lava ele, dá um feijão para ele, está tudo certo. Na Holanda, que tem um sistema público de saúde um pouquinho melhor que no Brasil, mulher não vai ao hospital para ter bebê. Poucas mulheres vão no hospital para ter bebê, tem bebê em casa. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre essas coisas que eu quero falar. Mas eu lembro que a Josi, ela de repente olhava para mim e falava assim: Jairo, começou. Eu falava: meu Deus do céu, o que eu faço? A barriga desse tamanho começou. E eu: meu Deus, pega aqui, pega. E o que eu faço? Pega lá, pega a chave do carro. Não tem carro. Chama, liga para fulano vem cá e vem meu cunhado. E vamos para o hospital. E chega no hospital, a doutora leva sorrindo e fala assim: não, pode voltar para casa que está tudo bem. E a mulher voltava para casa assim: E é uma angústia, uma dor profunda, um negócio que você só sabe que vai resolver quando a mulher der à luz. E a criação sabe que isso só vai ser resolvido quando Deus manifestar a sua glória num trono chamado juízo final, e que todas as coisas eternas passadas passarem, todas as coisas que aconteceram, e que Deus estabeleceu uma eternidade onde aqueles que creem reinarão com Cristo, onde aqueles que não creem estarão perdidos. Mas aí sim a terra entenderá que o gemido passou porque Deus aniquilou o pecado. Segundo gemido, fala do gemido dos que creem. Nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, a gente tem o melhor do Espírito. O Espírito habita na gente, Ele está em nós, Deus está em nós, ou seja, o Eterno faz morada na gente. Mas a gente não está longe do sofrimento. A gente olha essa desgraça que está no mundo e a gente sofre. Isso quando o sofrimento não bate a nossa porta, que a gente costuma não dar muito valor ao sofrimento enquanto não bate na nossa porta. Bala perdida é coisa do vizinho, até o dia que pega o nosso.
Você entende o que é isso? A gente acha que a gente não está envolvido. Numa sociedade de pessoas livres, irmãos, nós não somos culpados disso tudo, mas somos responsáveis. Foi um texto que eu postei até que ele não vai ler, com certeza. O fenômeno foi um fenômeno de mídia, menos fenômeno jogando bola, mas falando, perdoe-me a clareza que eu vou falar, é pior que a privada da minha casa aberta. O tal do Ronaldo, que fala um monte de besteira, bota muitos milhões no bolso e depois assim, eu estou com vergonha do Brasil, com tanta corrupção que acontece com a Copa do Mundo. Ele é um dos responsáveis por isso. Você acha que não? Agora é fácil, né? Agora a culpa é da Dilma. É dela, coitada, né? A Dilma. É ela. É igual na igreja, né? O pastor. O negócio está feio, não. Pastor, gabinete pastoral. Né? Como se nós não fôssemos responsáveis. Numa sociedade livre, nós somos responsáveis pelo sofrimento, pela corrupção, por tudo, gente. E Deus sabe disso, porque Deus deu liberdade ao homem e pegou a igreja e falou assim, ó, tem um problema aí no mundo chamado sofrimento, dor, morte, pecado. Eu estou transformando vocês e agora vocês vão pelo mundo fazer o que eu faço. Se for necessário, morram pelo mundo. Eu envio vocês como ovelhas mudas perante os seus tosqueadores. Aquele que quer vir após mim, pegue e negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, do jeito que eu fiz. Aí o evangelho de Jesus é dureza, mas graças a Deus que é assim. Aqueles que creem sabem que Ele é o poder de Deus. Os crentes não estão alheios a isso. Em Mateus 5,3 diz, bem-aventurados que choram. Aqui tem a ideia de choro como funeral também. É como uma aflição, uma desgraça que chega na vida da gente. É o choro lá em Mateus 5,3, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem a ver com o choro pelo avanço do pecado, da maldade. É a gente está sofrendo, porque o mundo está em pecado. Por trás da violência está o pecado. Por trás disso tudo que está o pecado. Os crentes choram por isso, sofrem, gemem, porque eles aguardam o dia que eles serão transformados de uma vez por todas à imagem de Cristo e nunca mais estarão sujeitos ao sofrimento. Eles sofrem, Paulo está dizendo, eles sofrem. Além desse sofrimento, tem o sofrimento que chega à nossa porta, né? A dor, a angústia, os problemas. Alguns causados por nós mesmos, mas outros que são impostos a nós por uma sociedade, por pessoas, por inimigos, entre aspas, né? Por pessoas. E o verdadeiro inimigo é o inimigo que a Bíblia chama de inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ou qualquer outro adjetivo que se dê a ele, mas esse é o verdadeiro inimigo. Mas os crentes gemem. Paulo está falando de um gemido dos crentes. Eu não consigo admitir um crente fiel que não esteja inquieto com essa sociedade. Eu não admito. Estávamos conversando ali fora ontem, o Ginho falou para mim uma coisa, falou, pastor, eu estou chato, porque eu não consigo mais olhar alguma coisa. E eu fico pensando que ele está no caminho certo, Ginho. Porque acho que Jesus sentiria um pouquinho que a gente está sentindo. Crente muito acomodado, passei no concurso. Ô glória! Casei! Aleluia! Comprei um carro, a bênção de Deus. Aí chama o pastor da chave na mão do pastor. Pastor, bota um azeite aí para melhorar o negócio, né? Deus vai livrar aí. É meio um patuá dos crentes. Bota aí, pastor, vai lá no carrão aí, ó. Não há problema nenhum na gente agradecer a Deus por tudo, porque a gente crê também que tudo é de Deus. Mas aí o cara se acomoda, entendeu? E o crente está lá, vou pro culto. E aí galera, beleza? Tudo jóia? Jóia, né? E aí a menina já olha, dá uma piscadinha, vai lá. Aí o cara vai, trabalha, compra casa, compra carro e tal, roupa de marca e tal, e vai levando a vida. Mas Paulo está dizendo, aqueles que têm a primícia do Espírito gemem, porque o mundo está de mal a pior. Isso há 2000 anos atrás, imagina hoje. Se o mundo estava de mal a pior 2000 anos atrás, meu irmão,
Você tem que gemer mais do que ele gemia naquela época, sofrer mais do que ele sofria naquela época. E Paulo, por causa do gemido que ele sentia, ele largou o poder romano e foi perder a cabeça por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente está muito acomodado. Paulo diz: nós que temos a primícia do Espírito, gememos, sofremos por causa do pecado, da maldade, da destruição que está acontecendo. A gente não consegue ficar, como dizia o Rapa, sentado na mesa de domingo, na nosso sofá, na nossa casa de domingo, vendo um vídeo maldito, desgraçado, chamado televisão, sendo enganado por uma tal de Rede Globo de televisão. Eu não sei como é que a gente consegue ficar dia após dia ali, chorando com Luciano Gimenez, pelo amor de Deus, vai plantar batata, né? Vai plantar batata, não é possível. Conduzido por uma sociedade louca, que produz desigualdades, que produz mazelas, destruição, e a gente está lá. Quando a gente quer um pouquinho de justiça, a gente vai ver o Wagner Monte para sofrer mais. Caiu uma gota d'água lá na Presidente Vargas, o mundo vai acabar. Vai lá, vamos lá, Presidente Vargas. Aí você fala assim: não sai de casa não, o mundo está acabando, né? Sofrimento puro. Eu não sei. Paulo está dizendo: a gente que tem a primícia do Espírito geme, sofre. Lembra-se que gemido tem a ver com dor, aflição, angústia. É uma enfermidade que se expressa por gemidos. É você lamentar por tudo isso, é você prantear. Eu vou fazer uma pergunta a você e responda para você mesmo: mas qual foi a última vez que você chorou pelo perdido? Isso mostra se você tem Deus ou não tem Deus no seu coração. Ou pelo menos se o que Deus está fazendo no seu coração é o bastante para mudar suas atitudes no dia a dia. Qual foi a última vez que você chorou? Porque existem pessoas agora indo para o inferno, perdidas. A gente gosta de catástrofe, né? Furacão, mas todo dia morre mais gente do que um furacão mata numa catástrofe daquela. Você sabe quantos jovens morrem no Rio de Janeiro? Morriam, agora eu estou meio desatualizado, mas você sabe quantos jovens morriam? E de 10 jovens, 9 eram negros do Rio de Janeiro por mês. E a gente está louvando a Deus e querendo melhorar de vida. Aí Paulo diz assim: quem tem a primícia geme. Quem tem a primícia geme. Eu acho que está escrito assim: não somente ele, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Isso dói, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A gente sofre e fica: Senhor, até quando isso vai acabar? Até quando isso vai durar? Quando é que isso vai acabar, Senhor? Qual foi a última vez que você suspirou isso no seu leito? Qual foi a última vez? Isso mostra que você está envolvido mais com você do que com o reino de Deus. Isso mostra que a gente está vivendo uma vida muito egoísta. Aí Paulo vai continuando e diz um outro gemido, e esse gemido me surpreende, porque ele fala do terceiro gemido, que é o gemido do Espírito, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aí você pensa num Deus sofredor. Deus sofre. Deus sofre. Deus não só está do lado dos que sofrem. Deus sofre pelo sofrimento do homem. Deus sofre. É claro que isso cria uma confusão na cabeça de um teólogo, que afirma, por exemplo, no céu não tem choro. E Deus está onde? Deus é o céu, não é? Se tirar Deus do céu e colocar Deus no inferno, é melhor ir para o inferno do que para o céu. Mas Deus sofre. Deus chora. E eu não preciso dizer para você que quando
A gente fala dos gemidos inexprimíveis do Espírito no interior do crente, porque o crente vê o sofrimento, o crente vê a dor, o crente vê a angústia, e ele não sabe como lidar com isso, ele não sabe como resolver isso, ele não tem armas poderosas no sentido pessoal, no sentido às vezes de igreja local, a gente não tem como resolver o problema, a gente sofre, e aí o Espírito vem e começa a sofrer com a gente, ele começa a ver a dor, a ruína, a maldade. Isso tudo começa a entrar no coração de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E aí Deus começa a sofrer. É por isso que a Bíblia fala de um Deus que tem compaixão, patos com, compaixão, paixão com. Deus está doente por causa daquele que está doente. E Ele provou isso na cruz do Calvário. Ele veio morrer no nosso lugar. Hebreus 5 vai dizer muito mais do que isso. Temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós por tudo, porque ele sofreu tudo igual a gente, só que ele não pecou. Ou seja, um Deus de compaixão, um Deus misericordioso. Duas palavras, miséria, cárdia, vem de cardíaco. Ou seja, Deus tem um coração no sofrimento das pessoas. Ele olha para a sua miserabilidade, para a minha miserabilidade, e Ele sofre com isso. Sofre totalmente. Deus passional. Deus participa do nosso sofrimento e não só explica. A teologia é coisa de besta. Por que sofremos? Deus participa do sofrimento. Ele diz: eu não quero explicar para você porque você sofre, eu quero sofrer contigo. Vinde a mim, eu vou estar com você, eu vou te aliviar, vou dar o jugo, vou carregar contigo o teu peso. A gente fica tentando às vezes entender o que não se entende. A gente precisa pensar nesse sofrimento de Deus, que é o Espírito de Romanos 8:26, e lembrar que quando nos deparamos com a visão de Deus, o Redentor, esse Cristo, purificando do pecado, livrando do sofrimento através do seu próprio sacrifício, sofrimento espiritual, é claro. Então talvez devamos buscar uma imagem que mais se pareça com isso. E qual é a imagem que mais se parece com isso? Qual é a imagem que mais parece com Deus que está na cruz, morrendo por nós, sofrendo por nós? Qual é a imagem que mais parece com isso? A imagem daquele que sofre. É por isso que em Mateus 25, de 31 a 46, a Bíblia vai dizer: eu tive fome e me deste de comer. Quem está pedindo comida não é quem sofre, quem está pedindo comida através dele é o Cristo que morreu na cruz. É a imagem do Cristo. Heschel, que é um grande filósofo, ele vai dizer uma coisa legal. Ele vai dizer assim: nós somos um lembrete de Deus. Deus é eterno e é espírito, mas Ele criou na terra algo que lembra Ele, o homem, a sua imagem e semelhança. Quando a gente olha para o homem, a gente tem que lembrar de Deus. Você é capaz de ver nos olhos de quem sofre a imagem de Cristo, a imagem de Deus? Você consegue? O Espírito intercede, Deus sofre. É inquietante essa afirmativa, eu sei. Tem alguns aqui que são formados em teologia, pô, mas peraí, pastor, está indo lá longe. Mas eu estou lendo o texto diz que ele geme com gemidos que não podem ser ditos com palavras. Ele sofre gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, diz Paulo, como convém. Aí nesse caso, em relação aos sofrimentos, o Espírito vai, entra e começa a resolver o problema, porque ele sabe qual é a solução do problema, né? Deus sofre, e a prova é a cruz. Eu acho, queridos, em nome de Jesus Cristo, que falar um pouquinho sobre sofrimento, mais do que ficar livre do sofrimento, é te ensinar a sofrer. E não é fazer uma teologia a favor do sofrimento, mas é observar que existe um gemido da criação, que o mundo está de mal a pior. Existe um gemido dos crentes, que os crentes, além de sofrerem por causa desse sofrimento, devem sofrer também por causa dos seus próprios sofrimentos, e sofrem por causa dos seus próprios sofrimentos. Mas a grandiosidade é que você não está só nessa luta, porque Deus está com você, porque Ele geme, Ele está do seu lado.
Você não está só nessa luta. Quando você sair daqui e segunda-feira você for enfrentar as suas lutas, o seu chefe chato, o seu trabalho, o ônibus cheio, os engarrafamentos loucos, porque o Rio de Janeiro, eu sempre gastei da minha casa para cá em torno de 10 a 15 minutos. Agora às vezes eu gasto 40 minutos para chegar aqui e dá vontade de arrancar o pescoço do Eduardo Paes junto com o Cabral junto. Agora é o pezão. Você acha que eu vou votar num cara, desculpa, não devia ter falado isso, chamado Pezão? Pezão, conheço a história dele, mas deixa quieto, estou gravando, vai para a internet, mas não voto em você não. Eu não posso falar essas coisas no público, né, gente? Já falei, tá bom. E não vou deixar de botar na internet por causa disso. Mas se você é alguém que percebe, você está sofrendo, meu querido, está sofrendo, tem sofrimentos mais à vista, saiba que Deus está com você, porque Ele sofre com você. Ele intercede com gemidos. Eu não sei se Ele ora pela gente. A palavra intercessão tem a ver com oração, mas quando eu estava fazendo um estudinho um pouquinho mais apurado dessa questão, é como se o Espírito no interior do crente, ele estivesse intercedendo pelo próprio crente, no interior do crente, para que o crente entenda o sofrimento, para que o crente entenda que Deus está com ele, para que o crente seja forte do sofrimento. Aí, por causa disso, a gente pode entender que também todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. O sofrimento faz parte da caminhada, meu irmão, mas Deus está contigo. Deus não te abandonou. Jesus disse lá em João capítulo 16: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador, que estará com vocês todos os dias. E aí é só lembrar que Jesus disse que Ele mesmo voltaria para os discípulos, ou seja, Ele estava dizendo: eu vou voltar para vocês, eu não deixarei vocês órfãos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Termino minhas palavras aqui dizendo que se tem alguém aqui que está levando a sua vida, a sua maneira, e ainda não está vivendo, pelo menos buscando uma vida que sirva a Deus segundo a sua vontade, e que se submeta à vontade de Cristo todos os dias, eu quero dizer o seguinte: Deus sofre por você. Deus quer transformar a sua vida. Filha de Sião, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar o seu interior. Deus quer fazer você se preocupar com o que Ele está preocupado, não com as suas preocupações. Deixa isso de lado, porque se você se preocupar com o que Deus se preocupa, meu querido, é Ele que intercede por você. É Ele quem faz a maravilha na sua vida. Como dizia pastor da minha família, pastor César de Freitas Rebelo, ele dizia: cuide das coisas de Deus e Deus cuida das suas. Paulo era completo, mesmo sabendo que ia morrer por isso. Hoje citamos, João Batista era completo, mesmo perdendo a cabeça, porque ele vivia assim. Os discípulos morreram por causa da mensagem, se sentiam completos, porque é assim que eles viviam. E que Deus nos abençoe e nos dê força para que possamos viver assim também, em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar?